Situada no nordeste da África, a Núbia era uma extensa faixa de terra localizada ao sul do Egito, entre a primeira e a sexta catarata do rio Nilo. Nos tempos antigos, serviu como importante elo entre os povos da África Central e os povos do Mediterrâneo. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história da Núbia e do reino de Cush. Nos primeiros tempos de sua história, os núbios viviam da caça, da coleta e da pesca, em comunidades espalhadas ao longo do rio Nilo. Com o tempo, eles aprenderam a represar e distribuir as águas do Nilo, passando então a aproveitá-las para a agricultura. Inicialmente, as plantas mais cultivadas pelos núbios foram o trigo, a cevada e o sorgo. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, comunidades núbias das margens do Nilo se uniram e passaram a obedecer a um único líder, o rei. Surgia assim o reino de Cush, um dos primeiros reinos negro-africanos. Chama-se Núbia a região desértica atravessada pelo rio Nilo, ao norte do atual Sudão e a centenas de quilômetros ao sul do Vale dos Reis, no Egito. Na Núbia vivia uma população negra de língua e origem étnica diferente dos egípcios. Os núbios formaram um reino que no ano 2000 a.C. os egípcios chamaram de Cush. A história da civilização negra de Cush é tão antiga e brilhante quanto a egípcia. Por séculos, riquezas provenientes de Cush foram levadas ao Egito. Grande quantidade de ouro, marfim, ébano, peles de leopardo, ovos e plumas de avestruz, além de gado e escravos. Guerreiros núbios lutaram no exército do faraó, onde eram reconhecidos como exímios arqueiros. Rico e poderoso, o reino de Cush expandiu seus domínios e aproximou-se da fronteira do Egito. Os faraós não viam com bons olhos a existência de um vizinho tão poderoso ao sul, sobretudo porque dependiam das minas de ouro de Cush. Por isso, por volta de 1550 a.C., o Egito mobilizou seu exército para conquistar Cush e erguer guarnições militares ao longo do Nilo. Conquistado, Cush foi tratado como vice-reino e sua administração confiada à própria elite núbia. Jovens núbios foram levados para Tebas, onde receberam educação egípcia. Como vice-reino do Egito por cerca de 500 anos, Cush absorveu a cultura egípcia, adotando a língua e a escrita dos conquistadores, suas práticas religiosas e funerárias. A cidade núbia de Napata tornou-se um importante centro religioso, onde foram cultuadas as divindades Ísis, Osíris e Amon. Nas cidades cuxitas de Napata de Meroe, foram erguidos templos e numerosas pirâmides. Por volta do ano 1000 a.C., Cush libertou-se do domínio egípcio, mas as relações entre as duas civilizações foram mantidas. No final do século 8 a.C., o Egito estava sob controle dos assírios e dividido por disputas religiosas internas. Um grupo de sacerdotes egípcios, temendo pelo esfacelamento do império, pediu ajuda ao reino de Cush para recuperar a glória e o poder perdidos. O rei cuxita, Pie, mobilizou suas tropas e seguiu para Tebas. No final de um ano de guerra, todos os chefes assírios estavam derrotados. Pie restabeleceu a ordem no Egito e foi aclamado Senhor das Duas Terras. Começava a 25ª dinastia egípcia, conhecida como o Reinado dos Faraós Negros.
O Estado unificado do Egito e Cuxi era uma grande potência, cujo único rival era o Império Assírio. Os faraós negros devolveram a grandiosidade aos antigos templos ao longo do rio Nilo. Napata, a cidade cuxita, ganhou templos magníficos como o dedicado à deusa Mut, originalmente recoberto com folhas de ouro. Os assírios não deram tréguas aos faraós negros e novos combates ocorreram com vitórias e derrotas alternadas para cada lado. Os assírios usavam armas de ferro muito superiores às lanças e espadas de bronze dos soldados egípcios e cuxitas. Além disso, os assírios tinham uma nova técnica de guerra. Em vez de usarem os cavalos para puxar os carros de combate, eles cavalgavam os animais, o que dava enorme mobilidade a seus arqueiros. O equilíbrio sobre o cavalo devia ser difícil, pois não se conhecia a sela, o estribo e a ferradura, que ainda levariam 1 milênio para serem usados. Mesmo superiores militarmente, os assírios sofreram derrotas humilhantes. Por isso, quando o rei assírio tomou a cidade de Mênfis, comemorou a vitória, registrando o fato em uma grande estela de pedra. Nela gravou a sentença: sua rainha, seu harém, seu herdeiro e o resto de seus filhos e filhas, seus bens, seus cavalos, seu gado e suas ovelhas em números incontáveis, eu levei para a Síria. Arranquei do Egito a raiz de Cush. O rei assírio, representado em tamanho gigantesco, tem a seus pés o faraó e seu filho. O príncipe negro está ajoelhado e amarrado a uma corda. O faraó Taarca refugiou-se na cidade cuxita de Napata e nunca mais retornou ao Egito. Era o ano 660 a.C. Terminava a dinastia dos faraós negros e, a partir daí, as histórias de Cuxi e do Egito seguiram caminhos diferentes. Os egípcios trataram de apagar os vestígios dos faraós cuxitas, mandando destruir e enterrar seus monumentos e estátuas. A descoberta de estátuas em uma cratera no norte do Sudão por arqueólogos da Universidade de Genebra é prova disso. Mas a brilhante civilização de Cuxi não desapareceu. Ao contrário, refloresceu e prosperou por mais 1000 anos ao redor da cidade de Meroe. Por isso, essa nova fase da história de Cuxi é chamada de período meroíta. Meroe deu continuidade ao esplendor cuxita, estendendo-o por mais 1000 anos. Os reis meroítas conservaram alguns traços da cultura egípcia, como sepultamentos em pirâmides, mas adotaram detalhes arquitetônicos e costumes próprios. A múmia era enterrada em uma sepultura subterrânea abaixo da pirâmide e não dentro dela, como faziam os egípcios. As pirâmides meroítas, menores e mais íngremes do que as egípcias, simbolizavam a escada para o céu que conduzia a alma do rei morto. Na parte externa, uma pequena capela guardava as oferendas para a alma do rei em sua viagem ao outro mundo. Os meroítas construíram muito mais pirâmides do que os faraós egípcios. Já foram descobertas 233 pirâmides ao redor de Meroe, 100 a mais das do Egito. Enquanto as pirâmides garantiam a vida pós-morte, a vida terrena dos meroítas estava sob a proteção de diversos deuses, entre eles Apedemak, o deus com cabeça de leão, protetor dos exércitos. O Templo do Leão, erguido por volta de 230 a.C., mostra o casal real saudando Apedemak, o deus da guerra, e Ra, o deus Sol. O casal real aparece também na fachada principal do templo. A rainha, à direita, como o rei, está subjugando os inimigos e ameaçando-os com uma espada. Aos pés da rainha está o leão Apedemak, simbolizando a autoridade soberana da rainha. As rainhas meroítas desempenharam um papel de liderança.
Muitas governaram e comandaram exércitos. Eram chamadas de Kandak ou Candace, título derivado de uma palavra meroíta significando rainha-mãe. Quando os romanos ocuparam o Egito em 30 a.C., a Candace Amani-Saqueto desafiou as legiões romanas. Um exército de 30.000 meroítas aniquilou 3 tropas romanas, forçando o imperador Augusto a celebrar um tratado de paz com a rainha meroíta. A pirâmide da Candace Amani-Saqueto foi saqueada por Giuseppe Ferlini, um caçador de tesouros que em 1834 destruiu dezenas de pirâmides meroítas em busca de ouro. As joias encontradas pelo aventureiro surpreenderam o mundo. Elas testemunham o esplendor e a riqueza do reino de Kush. São coroas, anéis, braceletes, pingentes, broches, selos reais, colares de ouro com incrustações de concha, cornalina, faiança e lápis-lazuli. Os meroítas registraram sua história em pedra, em papiros e nas paredes dos templos. Os especialistas conseguiram decifrar milhares de palavras, mas como a língua meroíta permanece desconhecida, é quase impossível entender o significado dos registros. Nos primeiros séculos da era cristã, Kush foi empobrecendo, as pirâmides de seus reis foram se tornando menores e mais rústicas, e o número de objetos egípcios encontrados em solo cuxita diminuiu bastante. No ano 330, o reino de Kush foi conquistado por outro reino africano, o de Axum, situado no norte da atual Etiópia.